Muito boa noite, amigos, colegas espíritas, amigos, amigas espíritas, simpatizantes da doutrina espírita. Eu sou Miguel Brambila, está no ar, mais uma vez, com a graça de Deus, a nossa conversa espírita, o nosso diálogo espírita, o nosso bate-papo espírita. Hoje, quarta-feira, dia 9 de dezembro de 2020, né? Então, qualquer dúvida que se tiver aí com relação ao som, aí me avisem, por favor, né? Dei uma tapadinha na câmera agora aqui, tá tudo sob controle, que possamos, né, com a graça de Deus, começarmos então o nosso momento espírita de hoje, desta quarta-feira, bem realista, bem de acordo com aquilo que é preciso que nós tenhamos um entendimento, na minha visão, e portanto mudei um pouquinho a pauta para hoje, né, seguindo. Estamos fazendo aí observações sobre o livro do Evangelho por Emmanuel, que tem vários trechos, mas em momentos de angústia também e de aflição se aprende muito. Eu vou ler um texto que é justamente com este título, recebido no momento de angústia, mas antes sem que a gente esqueça, né? Vamos fazer uma oração. Vou tomar só um golinho d'água aqui. Lembre da sua água fluida, você pode colocá-la. Nós estamos ainda, né, na questão da pandemia, quase virando já a página para o aprendizado. Muitos ainda vão desencarnarem, lamentavelmente, e outros vão entrar em contato com esse vírus assustador, vão ter as suas angústias, as suas aflições. É fé e revolta em momento de transição planetária, o nome deste trecho que eu vou ler agora aqui, com a licença de vocês, né? Mas que Deus nos ilumine nesse momento, que Jesus nos acompanhe na sua infinita misericórdia, seja feita a vontade de Deus e que assim seja. Na catarse psicológica do amor, das relações maternas, paternais, das dores da alma, gritamos nossa dor, buscamos auxílio, esperneamos. Os fantasmas do passado voltam nos reencontros, nos karmas e nos dharmas, nos atritos da alma, e como nem sempre nos espelhamos com humildade, muitas vezes traduzimos na poesia a ira ameaçadora de nossa paz, de nossas conquistas. Mas, como exilados que somos, sofremos profundamente pelo convívio com um atraso espiritual que causamos para nós mesmos em outros tempos, é certo, na rotina do dia a dia de crimes, baixarias, superficialismos. Uma sociedade que não compreende o valor da arte e da educação está fadada ao mesmo naufrágio. Boçalidade e ignorância são dois polos da mesma bomba social que Deus nos coloca como pedagogia na obrigatoriedade do convívio caridoso. Porém, sem hipocrisia, sem nenhuma dissolução da verdade, existem dias que, apesar da ciência, de todas as regras e caminhos do amor, nos sentimos profundamente revoltados. Dias em que a oração não faz efeito para nós. Parece água que não mata a sede. Parece sal em nossos terrenos férteis. Ansiedade que substitui a gratidão. Inflamação do ego que substitui a paciência. Pensamentos e instintos belicosos que substituem o perdão, o amor, a caridade. Sim, às vezes é melhor não saber e amar do que não amar e saber. Rasos somos ainda, lentos, exigentes de clareza dos desígnios de Deus. Não nos culpemos. Busquemos solidariedade na palavra da vida, na poesia que quase cuspimos e no conhecimento que nos intoxica quando o coração se trava nos cadeados do orgulho ferido e da vaidade. Sirvam nossas amizades para nos retroalimentarmos de compreensão no navegar dos dias turbulentos de transição planetária, para que nossos naufrágios não nos cansem definitivamente nas longas curvas do tempo, que é infinito, mas que mesmo assim, diante da imortalidade da alma, não fiquemos presos nas omissões
abissais, profundas, que nos mantenham presos nos grilhões, nas correntes do passado de nossas muitas vidas. Triste é a saudade. É ver que voltamos como aventureiros ainda sem as verdadeiras chaves da liberdade e que no labirinto do Minotauro ainda queremos barganhar com moedas sem valor. O caminho da saída para que o nosso lado animal não nos devore totalmente e não nos entreguemos mais uma vez definitivamente aos instintos da carne e aos poderes que isso necessita para que sejam satisfeitos. Eleve a alma da arte e terá um paraíso perfumado, com as pétalas do amor em progresso pleno, como o sândalo que a passagem de Jesus trouxe para as almas. Toca a melodia do teu coração e entrega-te à verdade de teu ser com sinceridade, porque não é perfeição que Deus te pede, mas a simples ação contínua do agora que aliviará tuas dores e a dos teus, pela certeza de que mesmo que balances na corda bamba, desequilibrando-te vez ou outra, terás que usar para ti a mesma medida de perdão que te obriga a ter para com os outros para um bom convívio social. Não te envenenes com ácidos de ressentimento, não te deixes levar pela sensação de impotência, filha do orgulho e da preguiça emocional, daquele que mede os obstáculos das batalhas antes de começar a mover os passos para chegar ao objetivo. A humanidade agora está ferida. Poucos são os feridos corações que ainda lutam na frente de batalha da imortalidade do ser. Muitos com os corações já bastante esmigalhados pela insegurança e pela fé não totalmente aprofundada, não é? Em tempo de campo minado, sofrem. Não existe vitória sem cicatrizes. Sobreviveremos e cada dor vai virar luz. Né? Então, esse texto, né, do irmão anônimo, um anjo da guarda, um mentor espiritual que nos traz esta mensagem que queremos contextualizar na questão justamente deste momento difícil para todo mundo, né? Boa noite, Jaime. Boa noite, Márcia. Muito obrigado a todos aí pela presença também, né? E que sejamos felizes no nosso diálogo. Vejamos que ali, como no Evangelho segundo o Espiritismo, há uma contextualização íntima das nossas ameaças cotidianas de perdermos o que já conquistamos, o pouco de aprendizado espírita cristão, diante da provação que estamos passando agora. E não é a provação somente da pandemia, não. Essa é a gota d'água, vamos dizer assim, o túnel estreito para o próximo momento de amor, de aprendizado, ou pelo menos, né, de nota média, de civilidade, para passarmos para a próxima etapa do processo evolutivo. Nós somos seres imortais, somos seres eternos, mas nos cristalizamos em muitos momentos buscando atalhos espirituais em nossas vidas. Atalhos de felicidade, o caminho que se quer encontrar, todo ser vivo, é chegar a Deus, porque é a atração de tudo que é perfeito e tudo que é vivo e que vibra e que tem vida é a perfeição de Deus. Mas nesse processo de atração, Deus nos permite as escolhas para que tenhamos o mérito de sermos o que somos. E aí o bicho pega, né? Porque, então, disse apóstolo Paulo, ainda que eu fale a língua dos homens, ainda que eu fale a língua dos anjos, sem amor eu nada sou. Porque ele era um perseguidor de cristãos. Porque ele levantava a espada e degolava antagonistas. Hoje, não podemos mais fazer isso. Quem são os nossos antagonistas? Né? O criminoso, que ameaça os nossos lares, o traficante da rua, que pode ser um doente espiritual, mas não está preocupado com a família dos outros, com a sua própria sanidade, o político corrupto, o sistema que nos pesa
naqueles que têm poder sobre as suas responsabilidades e não os cumprem de maneira justa, porque deixam a desejar aquilo que seria o ideal. O que mais nos afeta? O que mais, né? Pensemos no que seria, primeiramente, né, como a Nete Guimarães costuma comentar, e esse é o momento de refletirmos e filosofarmos juntos, no mundo ideal. Qual seria para você, para mim, o mundo ideal? O mundo onde você tem a sua casa, a sua bela casa, do tamanho que você acha que deve ser, com as suas belas árvores. Aí na primavera você vai colher flores, no inverno você vai ter maravilhosas estufas, você vai ter alimentação, você vai ter roupa. Se possível, não envelhecermos nunca, né? Passarmos sem dores, sem doenças, não errarmos nunca, jamais. Temos a razão 100% do tempo. Temos todas as emoções equilibradas no sentido de uma fé sem vacilo nenhum. Nenhum. Somos espíritas de visão perfeita, só andamos em linha reta, não há nenhum buraco na estrada, na autobahn do paraíso. No outono, então, maravilhoso, né, quando caem as lindas folhas amarelas e belezam, né, as praças e parques, possamos passear com as nossas famílias e desfrutarmos do ar puro outonal, com o chimarrão no fim da tarde, com as casas abertas, porque ninguém vai roubar nosso carro, nossa casa, os nossos aparelhos domésticos. E no verão, então, nos esbaldarmos nas belas praias, na natureza infinita e vivermos a paz absoluta, né, do paraíso. Um dia, não é agora, porque agora nem as praias estão liberadas, né? Não quero acabar com as esperanças, nós temos que mentalizar isso, sim. Mas nós temos o rico corrupto, o rico honesto. Temos o pobre corrupto e o pobre honesto. Vimos no livro do Raul Teixeira sobre a paz, os caminhos da paz, que estudando-se as questões da psicopatia do criminoso, que busca atalhos para a sua felicidade, seja ele um pedófilo, um estuprador, seja um assassino em série, ele tem necessidades, instintos ferozes dentro de si e busca essa satisfação, está totalmente adoentado. E que isso faz aí com que se tenha freios sociais para que se possa entender o que move essas criaturas no mundo de provas e expiações ao qual estamos, eu diria, como diz no Evangelho, condenados a viver. Sim, somos exilados da carne. Nós estamos aqui exilados porque o suicídio é uma ofensa à lei de Deus. Porque ameaçar-se a si mesmo através de situações de risco, de problemas criados que possam te retirar do convívio social das pessoas, não vai resolver os seus problemas, primeiramente, não vai te tornar um espírito mais evoluído e não vai te jogar no mundo espiritual com direito a morrer. Né? Muita gente que se suicida ou que foge dos fatos da realidade quer realmente isso, esquecer-se, esquecer a si mesmo, esquecer os compromissos ao qual está sendo desafiada por Deus. Os seus erros, a sua corrigenda, a constante administração do ser e da vida na direção do dia a dia. Felicidade, infelicidade, ameaças, incomodação, etc. Né? Para que serve então a nossa fé no momento de revolta? É que ela nos dá o peso do quanto estamos distantes no momento de revolta da paz que queremos para nós mesmos. Ela nos dá, quando é uma fé bastante trabalhada, o ponto de equilíbrio ao qual temos que voltar, ao ponto como uma massa de bolo, quando ela desanda ou não, se você põe mais farinha, se você põe mais água, se você põe mais ovos, se você põe mais açúcar na fermentação, precisa ter o fermento correto, o equilíbrio.
o quanto nós precisamos modelar os nossos atos numa sociedade como a nossa. Atual, Brasil, mundo, planeta Terra. Ah, sim, estamos cansados, eu não sei mais o que fazer, eu faço a minha parte. E todos fazemos. Agora imaginemos então por que nós estamos neste mundo. Como diz no Evangelho segundo o Espiritismo, num trecho chamado A Melancolia, que vez ou outra pensamos, né, eu era feliz e não sabia, em algum lugar do universo, sinto saudades de algum tempo perdido, o que me trouxe até aqui. E é natural que nos revoltemos com Deus, porque nós somos humanos, primeiramente, e Ele é Pai. Nós somos o filho pródigo, que está ainda a caminho de volta, ainda está na última fileira dos servos, buscando a misericórdia do Pai. Pedimos clareza, como Santo Tomé, nos seus desígnios, clareza absoluta, me dê os estatutos que o Senhor quer que eu cumpra na minha encarnação, para que eu não precise pensar, para que eu possa saber como eu vou controlar o meu impulso assassino, cruel ou desesperado. Porque a depressão, meus caros colegas espíritas, é a antítese da ira. Porque nós entramos em depressão por insatisfação dos prazeres imediatos. Não é preguiça, não é um mau caratismo, é uma doença. Mas ela tem raízes psicológicas como todos nós temos. Profundas dificuldades psicológicas ao estarmos aqui neste hospital-escola chamado Planeta Terra, em transição planetária. No momento em que o desafio do mal, que não se entregará sem espernear, como diz aí a Maíse Braga, e o mal que há em nós também não se entregará sem espernear no momento de queremos justiça com as próprias mãos, de buscarmos imediatismo na resolução dos desígnios que são de Deus e que não são nossos, ao desamarmos criaturas que realmente, né, são dignas de pena, mas para muitos extremistas que não fossem cristãos, o extermínio, o assassinato, o genocídio, como aconteceu. Não pense que não fomos cúmplices como sociedade, quando, por exemplo, encarnados numa tribo, não precisa ser a Roma, uma tribo que era mais forte que a tribo do lado, e que em determinado momento alguém da nossa tribo resolveu, vamos invadir lá e vamos tomar conta daquele negócio e vamos pegar para nós. E foi o que se fez, muitas vezes, né? Dizem aí os espíritas que, por exemplo, no caso do avião da Chapecoense que caiu, era uma equipe de futebol. Vejam que eram atletas vigorosos, fortes, né? Como guerreiros, vencendo batalhas que de repente se tornaram gloriosas. Teriam sido um grupo, né, de pessoas que se reuniram num passado distante para conquistas mercenárias. A espada. Você tem um inimigo, você tenta eliminá-lo pela espada, porque a justiça nos ameaça. Vemos o nosso Supremo Tribunal Federal, feito de homens e mulheres, que traem a Constituição com uma grande facilidade, que mudam as regras do jogo de acordo com grandes conveniências e nos indignamos. Mas se fosse ao nosso favor, se fosse para o benefício, tipo no futebol, quando o nosso time ganha, com gol de mão, impedindo, cometendo pênalti aos 49 do segundo tempo, com uma prorrogação que não valia, por exemplo, o gol de mão do Maradona, até hoje é comemorado como a malandragem do argentino, e os argentinos se consideram campeões. Que Deus o tenha, o Maradona, não é? Porque lembramos dele justamente até porque ele desencarnou agora há pouco tempo. Era um revoltado, sim, também, perdido nas suas facilidades meritórias, mas também com direito à humanidade. A revolta que Cristo não teve. Pai, perdoai-os, porque não sabem o que fazem. A revolta que temos e que nos aflige diante da nossa angústia em termos que engolir justamente o planejamento kármico que provavelmente fizemos para nós mesmos, diante da inconformidade de algumas derrotas que possamos estar achando que estamos sofrendo pela doença, pelo prejuízo econômico, pela incompreensão, quando estamos ao mesmo tempo que resgatando ou expiando faltas
e de vidas passadas. Até pouco tempo antes do anúncio, porque as profecias da mudança dos tempos são antigas. 2000 anos atrás, Jesus Cristo foi explícito. São João Evangelista, o próprio Nostradamus não foi tão claro, mas dizia que passariam 2000 anos, mas não passaria o resto, que entraríamos aí num terceiro milênio de mudanças. Mas, como trabalhadores da última hora, nós temos a sensação de urgência dentro de nossos corações. E o velho ser que habita dentro de nós, como aquela história do lobo branco e do lobo negro, qual deles sobreviveria, né? Referenciando-se que o branco seria a paz e o negro seria o rancor, as obsessões, as vinganças, a malícia, a maldade, as tentações. Qual deles nós alimentaríamos neste momento? Estamos passando por momentos difíceis, onde a tentação é imediata. E às vezes até achamos diante da última hora, quando estamos atrasados para o trabalho, pegamos sem organização a pasta, esquecemos às vezes a chave da casa, a carteira, esquecemos, voltamos, vamos de novo, voltamos, chegamos, né, nos lugares ansiosos, afobados, sem eficiência, sem resultados e desanimados às vezes, né, pela nossa falta de eficiência, de efetividade. Espiritualmente, pode-se metaforizar nesse sentido também. Esta revolta que nós temos, que nos obriga a ser bons por escolha racional, ela também apresenta uma certa inconformidade com relação à lei de Deus. Ela apresenta também, nesse momento de transição planetária, momentos onde nós não aprofundamos, não arrancamos a batinga do nosso terreno e não tornamos o nosso terreno fértil o suficiente para enfrentar, venha o que vier, sem termos a sensação de que a nossa oração não está fazendo efeito, que nós rezamos e que passa o tempo, a nossa água é salobra, as nossas ilusões elas são transformadas em desilusões, porque não são realidade, mas acreditamos que poderíamos nos iludir que a felicidade é desse mundo. Esse atrito, meus caros amigos, faz com que fiquemos na corda bamba, como diz, das quedas morais, emocionais constantes. Não existe dentro da nossa organização espiritual atual quem não tem aflições. Quem no íntimo de si mesmo não controle aquele ser passado, e principalmente quem está na linha de frente do diálogo espírita, cristão ou de outras religiões, na linha de frente que eu digo é praticando com sinceridade o espiritismo no seu evangelho no lar, no seu dia a dia de trabalho, que não esteja com grande angústia dentro de si, querendo muitas vezes que o velho ser, a mesma maneira de se resolver os problemas do passado, venham à tona. Ontem mesmo, quando por uma situação aqui na minha residência aconteceu, e pensamos isso com franqueza e transmitimos, porque aqui nós estamos fazendo um bate-papo. A minha interpretação ela é oriunda dos meus conhecimentos e você vai fazer as suas, como é o natural do ser, de nos reunirmos como amizades e trocarmos aí emoções numa terapia de grupo, como Jesus propôs. Em determinado momento tive a sensação, considerando essa revolta que temos diante do negacionismo, onde o mal parece que está predominando, né? Segundo alguns, aí o tráfico de pessoas é o maior da humanidade, o tráfico de órgãos, que nunca se teve, o tráfico de drogas, a roubalheira, esse banco que foi roubado agora, muitas pessoas em Criciúma glamorizaram os assaltantes, né, considerando com admiração e respeito, né, como se fossem realmente, né, grandes pessoas, e usaram infelizmente para eles próprios a inteligência para o mal. Ah, mas não mataram ninguém, roubaram dinheiro público. Dinheiro público, né? Já diz o nome, né? Dinheiro que é do banco, mas que era para ser colocado em benefício da sociedade. Então,
Quando vemos isso e vemos a demora da ação divina, sendo que nós estamos em transição planetária, é a promessa de Cristo, separação do joio e do trigo. Já se passaram 2020 anos, né, da era de Cristo. A gente lembra de Judas. Judas, ele não queria vender Jesus, ele queria provocar uma reação de Jesus para que Jesus acabasse com aquela baderna dos romanos, das contradições, das hipocrisias, e se culpou muito disso depois. E acabou, né, querendo fugir a si próprio à tentação de um ser que, mesmo conhecendo ao lado de Jesus a espiritualidade, com muito mais evolução que nós, o levou ao suicídio, como já temos dito aqui. E ficou na história marcado como simplesmente, né, um traidor ganancioso. Achava Judas que Jesus, sendo rei, reagiria com um trono de anjos e salvadores, acabaria com aquela baderna de César e lá dos hebreus e do Sinédrio, e levaria à justiça social. Se esperava realmente no Messias um líder partidário na época. E Jesus lá no burrinho, né, entrando, né, entrou, e na verdade aquela história de que ele esculhambou a feira não é verdade. Ele entrou pelos fundos da cidade de Jerusalém, inclusive, né, no burrinho, onde havia um burburinho lá de pessoas que por si só já começaram a fazer a baderna e envolveram posteriormente o nome de Jesus, né, que teria expulsado os vendilhões do templo. Jesus aproveitou a situação para dar a lição de que eram vendilhões, né, de bois, de pombos, aquela feira que se tinha ao redor dos sacrifícios ali no Sinédrio, buscando promessas fáceis. Somos assim. Porque passa a vida, e passa a vida, e passa a vida, sempre que chegamos nos momentos mais difíceis das nossas provações, temos a tendência de nos deprimir. Ou exigir, como São Tomé, o desígnio imediato, a clareza de Deus. Tá, tudo bem, eu vou enfrentar a pandemia, mas quando ela vai acabar? Eu quero saber hora, dia, né? Por isso que as pitonisas, né, foram tão famosas na história, as cartomantes, né, os profetas, né? Por isso que Jesus disse, haverá falsos cristos e falsos profetas. Nós queremos respostas que não são nossas, porque nos sentimos cansados de nós mesmos, até às vezes, diante do saber e não amar. E não amar só os nossos, porque os extremistas amam a si próprios, né? Amar o inimigo é bastante distante da nossa realidade ainda. A transição planetária, portanto, é aquela bagunça da mudança, que você, quando se muda da zona de conforto, seja por uma casa, seja em qualquer outro lugar de trabalho, que você tem que se readaptar, há uma sensação ruim de desconforto, ao mesmo tempo um estímulo de novidades. E você precisa muitas vezes, né, desprender-se de algumas coisas, entender outras, renunciar, e assim estamos sempre recomeçando dia após dia, materialmente, emocionalmente. E a revolta que nos traz o tempo é justamente a inconstância desses resultados para nós. Puxa vida, eu estou já há tanto tempo tomando passes, fazendo orações. Eu sou um estudante do Espiritismo, já li milhões de obras, né? Eu até penso nos meus semelhantes, eu até perdoo, né? Mas não esqueço, mas estou sempre, né, com o pavio curto, tanto que foi dedicado um capítulo para a cólera no Evangelho. E o homem colérico, ou a mulher colérica, não é somente aquele que explode, é aquele que também calculisticamente mentaliza, né, o simples desaparecimento do mal como um passe de mágica, sem a mínima colaboração de si próprio para com essa transformação da realidade. Não colaboramos com as instituições, costumamos demonizar a polícia, principalmente no Rio de Janeiro, vocês podem observar que sempre, né, isso é, aliás, planos maléficos, né, de criminalizar a instituição para dar glamour para o ladrão, para o bandido, para o traficante. Então, quando acontece um erro policial, o policial acaba sendo, né, escorraçado, enquanto que traficantes e bandidos matam todos os dias. E agora, como se diz, né, nesse momento de transição, a besta do apocalipse cavalgando, né, entre nós, metaforicamente falando, até nos atrai. Até nos atrai
para o prazer imediato que já desfrutamos em vidas passadas, de dinheiro, de poder, de instintos diversos que todos temos, né? E como já sabemos, nos revoltamos por termos que conviver com este mal perto de nós, sendo que dentro de nós há um conflito, porque não podemos ter a cumplicidade de participar com isso, não temos a paz que gostaríamos de ter e gostaríamos de uma ação divina mais eficaz, não é? Mais efetiva. Puxa vida, né? Então a revolta da espera, né? A transição planetária, o movimento planetário que nos afeta com esses fluidos à soltas. Eu posso comentar no sentido de colaborar aqui para nossa contextualização, e o que todos já sabemos, mas talvez a gente não lembre, que Jesus, quando foi aos planos inferiores, conversar lá com está na Bíblia isso, inclusive, o Espiritismo desmistifica e fala sobre os mundos espirituais. Conversar com os demônios lá, os dragões lá no fundo, né, que são espíritos muito antigos, degradados muitas vezes, formas muito distorcidas para o mal e que precisam de prisões vibratórias, dizendo que eles teriam um período nos umbrais e que foram eras sombrias de perseguição aos cristãos até a Idade Média, e depois, né, estariam com um pouco mais de liberdade na Era das Trevas, da Inquisição ali, onde os umbrais tiveram uma certa mudança, com um pouco mais de liberdade de ação no mundo físico. Então as grandes obsessões, tem muitas figuras de demônios, de gárgulas da época, se tinha muita mediunidade desorientada, muita loucura espiritual, e nós ali envolvidos, porque era poder sempre, como é até hoje, mas mais atrasado, poder econômico, poder da força física, poder das milícias, o poder, né, sobre os mais pobres, né? Ainda se diz que o homem é o lobo do homem, disse o filósofo, né? Mas que isso teria um período. O que acontece é que depois destas portas abertas umbralinas, o que o plano espiritual começou a fazer é estimular a reencarnação dessas criaturas. Em convívio com nós, trabalhadores da última hora, que queremos nos posicionar melhor, esperando aquele paraíso que eu descrevi no começo, o outono sendo outono, o inverno tranquilo, né, o verão, né, feliz, né, e a primavera de flores, né? Sem ameaças de vulcões, terremotos, secas, gafanhotos, pestes e bandidagem. No futuro teremos isso. Agora convivemos com os irmãos inferiores no sentido do seu esforço educativo, porque talvez pela nossa ainda mesma revolta que nos move por orgulho, que foi a queda, aliás, como está no próprio Evangelho, dos anjos caídos, achando que por saber e por termos a capacidade de compreender estaríamos superioridade aos outros. Na Atlântida foi a nossa queda e em outros lugares, tendo que conviver com uma dificuldade de raciocínio espiritual de seres que vêm encarnando, escolhendo muitas vezes pelo erro, como oportunidade divina de terem um contato pedagógico, para depois, ou vamos juntos com eles, se formos vingativos, cruéis e cúmplices, para mais uma migração espiritual, ou entendemos, né, o destino do mal. O traficante que não tem punição, o político que não tem punição, e assim por diante. Então, dentro disso, meus caros irmãos, esse momento é justamente o mais difícil de todos. Parece até que nem nos interessa muito saber disso, né? Mas é a revolta natural que nos faz temer o qual destino que teremos e a indignação que temos no sentido de apaziguarmos os nossos espíritos na questão de que se faça a justiça divina. Nós estamos na pororoca do encontro das águas dos planetas revoltados. A Terra passando por um momento planetário. O mundo inferior passando na atração num momento de encontro de energias que se transformam naquele encontro do mar e dos rios, na pororoca,
e aquela mistura de águas revoltas, e aquela água que não se sabe qual é realmente, né, se ela é água doce, se ela é água do mar, quais são as espécies que ali estão, nessa mistura toda, naquele lugar é que a Terra está nesse momento, para que depois os caminhos se apaziguem novamente com o distanciamento do plano espiritual de transição. Isso tudo nos traz esperanças, é verdade, mas não tenha a esperança que você é um ser perfeito aguardando, né, Jesus para privilegiar-te. Não, não somos assim. Isso precisa nos trazer lucidez para que esta dor, como disse o Chico Xavier, não foi eu que disse, que ele temia o mal que havia dentro dele ainda. E nós achamos, por omissão, que não temos o mal dentro de nós ainda, que quando explicitamos algum tipo de sensação como essa, que estamos somente, né, expressando um impulso, não. O Ramatiz fala disso, né? Até que pontos nós somos reais inocentes ou não pecamos por falta de oportunidade? É preciso ter isso como conceito dentro de si, psicológico, porque senão você não vai suportar o Espiritismo. Senão você não vai se colocar no processo de persistência e tendo esse cabedal de conhecimento e esta luz, este astro que nos atrai para o coração de Deus pela força de Jesus como norte, como farol, você pode nadar em direção a terras firmes novamente sempre que se afogar em si próprio. Se você acha que isso não vai acontecer com você, a imprudência é o caminho que você vai optar por ter e a ilusão. Então, devido inclusive, como diz o Ramatiz, para concluir, em alguns minutos, a força vibratória de baixo teor que está neste momento revelando a consciência de cada um, pressiona as nossas auras para que nos exponhamos sem máscaras e sem hipocrisia, porque era preciso, né, que o mal que aparecesse e que o bem também, para que houvesse, né, o posicionamento correto das auras para um novo momento planetário, para a continuidade da pedagogia de Deus em outros caminhos. Exigir de nós um pensamento mais amplo, às vezes, parece que não está na relação de nossas forças, não é? Parece que seria mais simples se ficássemos repetindo fórmulas e tivéssemos um Deus mais, para nós, é claro, positivo no sentido de, tá bom, né? Desapareça aqui, apareça lá, mais humano. Na nossa forma de resolver as coisas. E aí a nossa fé é uma senoide, né? Será mesmo, né? Nós pensamos. Às vezes nós estamos na euforia, às vezes estamos na depressão, às vezes, né? Porque temos que medir nessa contextualização de fé o nosso próprio comportamento. Não sabemos exatamente o que é resultado das nossas decisões desta encarnação, o que está oculto na sabedoria divina das nossas vidas passadas. Precisamos pautar muitas vezes no bem, perdoar infinitas vezes aquilo que não conseguimos perdoar nenhuma, né? Exige trabalho e exige coragem. As dores da luta, elas existirão sempre. A revolta, às vezes, ela é um instinto de proteção. Ela é uma obsessão, pode ser também, a presença de algum inimigo que nos tire do sério para que nós nos posicionemos com uma oração de verdade, com mais sinceridade no coração, porque se está acontecendo ali algum tipo, né, de influência, porque nós estamos permitindo também o querer de verdade, amadureça, o transformar de verdade seja a nossa vontade, né, porque não existe meia verdade. Tudo isso está no âmbito da obviedade para todos nós. Mas esta obviedade até que ponto torna-se prática no exercício do caminho da fé? A revolta está em nós quando apostamos
que chegue ao inimigo mais rapidamente o mal. Não é? Porque muita gente, por exemplo, sobre a pandemia, pensou da seguinte forma: não é justo que eu que me cuide, que eu que sigo todos os protocolos, me contamine e morra, e as pessoas que não se cuidam, que não respeitam o próximo, que transmitem o vírus até, vão continuar vivas e felizes. Né? Não é justo. Então o nosso senso de justiça parece muito raso, né? E ansioso e apressado. E toda a necessidade de resposta imediata é frustrante. Assim como o semear de uma flor. E quando entramos muitas vezes em novas etapas da vida, também vamos achando, né, que ou tornar mais lento o processo ou mais rápido o processo, sem entender que quem determina isso é Deus, não nós. O tempo matemático de Deus é diferente do nosso tempo relativo, porque é Ele que tem o infinito em si, ou é a eternidade desde sempre. Vivemos dentro, às vezes até, de riscos maiores de nos igualarmos a qualquer um dos apóstolos, liturgicamente falando, que tiveram comportamentos diversos no momento do martírio de Cristo. Nós não precisamos ser seguidores apostólicos, nós queremos a nossa própria salvação, como temos dito. A nossa própria salvação, nossa própria paz exige-nos trabalho, exige-nos o rescaldo do incêndio feroz da ira, que ainda nos leva a relações de predomínio, de vingança, de retaliação, sem entendermos as medidas da justiça. Como em filmes, né? Como em filmes você vê, às vezes, um policial que venceu, encontrou o inimigo, vingou-se, né? Quer matar com as próprias mãos, né? Aí sempre tem um policial lá que diz, não, chega, né? Agora, por exemplo, hoje, notícia do Brasil, o imposto sobre armas baixou. Então, mais armas entrarão no nosso país. Estamos vivendo séculos passados. Mas por que não estou em Marte, em Saturno? Por que eu escolhi estar aqui? Por quê? Por quê? Por quê? E aí saberemos, né, que os porquês estão relacionados à causa e efeito. E talvez, quando não temos a clareza dos desígnios de Deus e que a dor que está virando luz dentro de nós, sem sabermos como está trabalhando de uma maneira exata, poderia ser muito mais difícil a realidade que temos que enfrentar caso não tivéssemos o farol da doutrina espírita e da mensagem do Cristo. Eu acho que fica claro que sim, é natural que os espíritas se revoltem. É natural que você seja um espírita imperfeito e às vezes angustiado com o processo de ação divina que está em desacordo como você agiria na sua empresa, na sua casa, nas suas relações, questionando a presença divina até e a sua forma de atuar, que não fulmina, né, o mal com uma simples fração do seu pensamento. É verdade, é digno de revolta ver a ação do mal e a impotência que muitas vezes temos no imediatismo de nossas vidas. Mas é a fé raciocinada que nos é proposta pelo Espiritismo, indo além do nosso ponto de vista. E por isso que, para concluir, agora sim, de verdade, de forma prudente, continuemos no processo de maturação da nossa vontade, da nossa consciência cristã, mesmo que não nos achemos dignos em nenhum momento, nem mesmo da presença do mais simples cristão, quanto mais Chico Xavier e outros de Jesus Cristo, ou de Deus. Eles estão perto de nós e não fujamos deles. Obrigado, queridos. Eu falei devagar, com calma, tentando explicitar aquilo que está no texto do início, que não existem vitórias sem cicatrizes. Então, quando você sofre um corte emocional, você grita, você esperneia, você urra, você precisa curar o seu coração. Cristo apanhou na cruz
Não blasfemou porque era Cristo, mas sentiu dor, menos do que a dor emocional daquilo que ele via. Era uma dor física, que ele sabia passageira. As nossas dores emocionais às vezes cavalgam, não é à toa, e andam até a jato, que os psicoterapeutas são os mais bem-sucedidos nesse tempo de pandemia, e quem tem acesso à psicoterapia normalmente tem dinheiro para isso, sendo que a felicidade, né, não se encontrou na mesma direção do poder da satisfação imediata. E existem muitas incertezas ainda em nossas almas, espíritas ou não, que precisam de satisfação. O que temos que fazer é continuar trabalhando, um dia de cada vez, se pudermos, seguir este conselho de Cristo, aliviando pelo menos parcelas da nossa justa batalha na direção de encontrarmos o bem com coragem, com fé, com determinação. A transição está no meio, é a pororoca espiritual, é a ebulição espiritual, no meio dela nós estamos. Né? Não explodiu uma bomba atômica, mas por sorte, nossa, né? Tivemos uma fração de merecimento, como diz aí. Esta pororoca espiritual tende-se a amainar em águas serenas logo ali adiante. Logo ali adiante pode ser 2 décadas, 3 décadas, 5 décadas. Iremos nesta transição até o ano de 2500, reencarnando muitas vezes. Para que não percamos o fruto do trabalho, né, precisamos, portanto, usar as forças cotidianas e alimentar, tomar cuidado para que a nossa ansiedade não engula a nossa paciência e que a nossa dúvida não seja maior que a nossa vontade de esclarecimento. A transição planetária é determinação divina. A fé é um conselho. A revolta é uma escolha. Muito obrigado, que Deus nos ilumine, nos ajude a vencermos isso, nos pacifique os corações, nos dê proteção com relação aos nossos desafios espirituais e que jamais achemos que somente a palavra basta, né? Mas que tenhamos vontade e expectativas reais de transformação. Sigamos em mais um dia, mais um esforço, mais um pouco de raciocínio, para que o dia que o casulo que nos prende, chamado corpo físico, nos libertar para um voo pequeno no mundo espiritual e tivermos que no futuro recomeçar em nova reencarnação, possamos estar pelo menos um pouquinho, sequer mais para frente, ou melhor, posicionados diante de nós mesmos, em comparação conosco mesmos, jamais com o outro, no processo infinito de evolução até o bem absoluto e a felicidade plena. Muito obrigado, que Deus nos ilumine, seja feita a vontade do nosso Pai. Obrigado a todos, até a semana que vem. Tchau, tchau.